Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou trazer para vocês um plano de estudos para o concurso dos Correios. Aproveitar aí que nós estamos na fase de um pré-edital, esse concurso ele está prestes aí a acontecer, né? O edital está previsto para ser aberto em setembro, então é uma excelente oportunidade. E aí eu vejo que muitas pessoas têm essa dificuldade de criar o seu plano de estudo, o cronograma. Então hoje eu programei um conteúdo para vocês com várias sugestões, né, de plano de estudos, e eu vou disponibilizar esse material para vocês baixarem gratuitamente. Então, eu acredito que vai ajudar muito. Então, você que está com dificuldade de criar aí a sua organização, não sabe quantas horas estudar, como fazer as revisões, aonde buscar o que estudar para para esse concurso, né? Qual conteúdo estudar, quais matérias, quais assuntos. Eu vou trazer tudo isso nesse vídeo, então vamos começar, pessoal. O cronograma, né? Eu trouxe uma sugestão de cronograma, que também é uma dificuldade aí. Muita gente às vezes tem essa dificuldade de como criar o cronograma. E aí, o que que eu fiz? Eu criei aqui, deixa eu habilitar a caneta. Eu criei aqui, pessoal, um quadro de estudos por dia da semana, tá? Então, no último concurso, caiu essas matérias. Como a gente não tem ainda o edital aberto, nós temos que guiar aí, ser guiado pelo último edital. Por isso que nós vamos estudar, né? A sugestão é para vocês estudarem essas matérias, que é matemática, português, né? E informática. Então, eu criei aqui um quadro de estudo que você vai conseguir ver durante a semana matemática 4 vezes, português e informática. Por quê? A ideia agora, no pré-edital, é você criar uma boa base, porque quando sair o edital, você vai conseguir acrescentar as matérias novas que pode surgir, né, no edital, para você se programar aí com mais tranquilidade, para você fazer um estudo, gente, com qualidade, tá? Então, a sugestão é que na segunda-feira você comece vendo matemática e depois português, estudar 2 matérias por dia. Se você tem muita dificuldade com a matemática, que é a realidade aí de muita gente, eu inclusive tenho essa dificuldade, matemática é desafiadora para mim. Eu sugiro que você coloque ela primeiro, né? Coloca ela na grade aí, como você vai estudar ela, a primeira matéria sendo aí do seu dia. Então, você pode dividir, de manhã, né? De repente, antes do trabalho, se você tem um tempinho aí antes do trabalho, às vezes você consegue acordar aí uma horinha antes, né? Fazer toda a sua organização, conseguir estudar a primeira matéria do dia de manhã e depois, quando você retornar do seu trabalho, estudar a segunda matéria. Ah, mas eu não tenho tempo, eu trabalho o dia todo, tenho filhos, né? Tenho a casa para cuidar, às vezes o deslocamento do trabalho também é muito tempo. Então, você vai ter que ver o que que você pode fazer, você vai precisar encaixar, né, algum horário da sua rotina aí para você poder estudar, né? Vai precisar abdicar de algumas coisas, né? Lógico que não é deixar a família de lado, os filhos, o trabalho, não é isso, né, gente? Mas tentar identificar ali o que que você pode fazer, né? De repente, no horário do almoço, tirar algumas horinhas ali para conseguir dar uma lida no material, fazer algumas questões, né? Do final de semana também. Então, aqui eu vou trazer para você a sugestão, tá? Então, de segunda a domingo, o que que significa isso, tá? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, você vai estudar as 2 matérias, né? Então, por exemplo, na segunda-feira, matemática. Opa, deixa eu apagar aqui, gente, esqueci sem querer. Na segunda-feira, você vai estudar ali matemática e português. Deixa eu apagar. Peraí, gente, se eu colocar a caneta aqui. Aí. Na segunda-feira, você vai estudar matemática e português. Na terça-feira, você estuda português e informática. Na quarta, matemática e informática. Na quinta, matemática e português. Sexta-feira, português, informática. No sábado,
matemática, informática, e no domingo, tira um horário para você fazer uma revisão e depois você está livre. Então, faça uma revisão da semana, o que que você viu na semana. Como que você vai fazer essa revisão? Vou falar em breve. Então, essa é a sugestão de um cronograma, porque você precisa ter algo para você seguir, porque senão você fica muito, né, fica um pouco perdido mesmo, né? O que que você vai fazer na segunda-feira? O que que eu vou estudar na terça, né? E aí, pessoal, um outro ponto que gera muita dúvida: quantas horas estudar por dia? Então, um assunto aí, ó, muita gente tem muita dificuldade, não sabe, né? Quantas horas estudar por dia? Tem pouco tempo, porque trabalha, tem uma rotina pesada, né? Que a maioria aí das pessoas, a gente trabalha, né? Trabalha 8 horas por dia, fica puxado mesmo, tem as outras obrigações, mas o que que eu sugiro, tá? Tira pelo menos 2 horinhas, tá? 2 horas para você estudar por dia. E como que você vai fazer isso? Ah, sentei ali para estudar a primeira disciplina do dia. Estude ali uns 50 minutos e aí pausa uns 10 minutinhos. Talvez você nem precisa fazer essa pausa, porque, por exemplo, se de repente você vai estudar na parte da manhã antes de ir para o trabalho, você consegue estudar ali 40, 50 minutos. Estuda esses minutinhos e aí você não vai fazer uma pausa, porque depois você já vai se arrumar para ir para o trabalho. Quando você voltar à noite, você estuda mais 50 minutos, tá? Essa pausa aqui, gente, é uma sugestão assim, ó. Comecei aqui 7 horas, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Comecei às 7. Aí eu vou estudar os 50 minutos. Beleza, vou estudar aqui até às 7h50, tá? Até às 10 para as 8. Então, estudei meu bloco, esse daqui, meu primeiro bloco. Ignora esse risquinho aqui, tá, gente? Aí eu vou pausar 10 minutos. Aí, quando for ali às 8 horas, você volta para estudar seu outro bloco de estudo. Então, a sugestão aqui seria essa, tá? Né, se fosse estudar em sequência para você fazer aí a sua pausa, tá? Então, é recomendado também fazer uma pausa aí se você for estudar essas 2 sessões seguidas, tá bom? E aí, gente, aqui eu estou trazendo essa sugestão de 50 minutos, mas isso é muito relativo, depende do tempo que você tem disponível. Ah, eu consigo estudar 3 horas por dia. Então, vai fazendo aí uma readequação nos seus horários, né? Estuda 1 hora e meia, ou 1 hora e 15, vê o que que dá certo para você. Mas para você que está começando, para você que não sabe como, né, como se organizar, que está um pouco perdido ainda, começa ali com 50 minutos, tá? Eu estudo assim, 40 minutos, 40, 50 minutos, porque eu acho que fica bom, tá? Ainda mais eu que trabalho também, eu sei como que é, então por isso que eu estou falando para você que às vezes não tem muito tempo, que trabalha, tem uma rotina aí puxada, tem que cuidar da casa, dos filhos, né? E aí, eu acho que fica uma carga horária bem legal. Então, e o edital não abriu ainda, então 2 horas eu acho que tá ok, você consegue fazer um bom estudo, e aí faça isso, tá? Mas faça isso com constância, todos os dias, faça ali um comprometimento com o seu estudo. E aí, pessoal, no dia da revisão, tá? Um ponto muito importante, ó, que eu coloquei lá no domingo, lembra no cronograma? Deixa pelo menos 1 hora para você revisar, tá? E revisa ali por questões, há uma maneira de você revisar de forma ativa, isso aqui é muito importante. Porque revisar de uma maneira ativa, você vai conseguir fixar mais, né, o que você estudou ali na teoria durante a semana. Porque o estudo é você fazer um estudo ali da teoria, depois você vai para a questão. Então, uma maneira de você fazer a revisão, né, no final de semana, você pode fazer algumas questões para você revisar o conteúdo que você viu. Um pouco de questão de matemática, de português, de informática, né? E também como você vai criando aí o seu material de revisão, suas anotações, você pode também alternar. Uma semana você revisa por questão, uma semana você revisa lendo ali o que você aprendeu na semana, dando uma lida ali na teoria.
mas sempre de uma maneira ativa, tá? Olha ali a palavra e tenta lembrar. Ah, eu aprendi sobre crase essa semana. Deixa eu tentar lembrar aqui o que que eu anotei. Ah, crases proibidas. Quais são mesmo? Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Então, fazer um estudo assim, que você se force a tentar lembrar o que você estudou, tá? Vai ser uma maneira, né, de você começar a fixar esse conteúdo. E aí, é, uma outra questão também, né, existem dúvidas, né, o que eu vou estudar, quais os assuntos, porque você tem ali no dia da semana o que eu sugeri, português, matemática, mas aí eu vou ver o quê? O que que eu vou ver de português, o que que eu vou ver de matemática? Então, eu tenho aí um edital verticalizado, inclusive já tem um vídeo meu no canal, onde eu disponibilizo, as pessoas conseguem baixar, mas também eu vou deixar já com esse plano de estudo para vocês baixarem. O edital verticalizado ele vai estar junto no plano de estudos, e aí você consegue identificar o que você precisa estudar. Então, por exemplo, português. Vou começar ali vendo interpretação de texto, né? Interpretação de texto, gente, na minha opinião, você estuda mais focado em treinar mesmo, pegar questões ali de interpretação de texto e focar ali, treinar. Como a gente não sabe a banca ainda dos Correios, né, qual que é a banca que vai fazer esse concurso, mas a gente sabe que 3 bancas levaram a proposta, que foi a Sesgran Rio, a Idecam e a CESP. Na minha humilde opinião, ainda acho que a CESP pode aí ganhar essas propostas e fazer esse concurso, tá? Mas o que que eu faria? Focaria nessas bancas, tá? Na CESP, principalmente, Sesgran Rio e Idecam, para você ir fazendo sua preparação aí, tá? Importante ter um material também, né? Um material para você estudar a teoria. Mas, pessoal, caso você não tenha material ainda, você de repente não vai conseguir investir no material, tem tanto conteúdo bom aqui no YouTube e gratuito, tá? Lá no meu canal eu tenho conteúdo para os Correios, questão, então eu foco em bastante resolução de questões e tem outros canais também que trazem aí, às vezes, teoria completa. Então, dá uma pesquisada, vê com qual professor, né, com qual pessoa você se identifica mais, faça essa pesquisa que vai valer a pena. E aí você pode estudar de uma maneira gratuita, não precisa gastar nesse momento aí com seus estudos. Dá sim para você fazer uma boa preparação e não gastando nada, utilizando aí o YouTube, tá? E aí, o que que você vai fazer? Estude a teoria. Então, comecei minha sessão de estudo, tá? Comecei a sessão de estudo, vou começar lá para o português. Hoje eu estou vendo interpretação de texto. Então, peguei uma aula ali, estou vendo uma aula de interpretação de texto. Uma professora que eu gosto muito é a Adriana Figueiredo. Então, se você não a conhece, dá uma pesquisada lá no canal do YouTube. Ela tem um canal do YouTube e ela tem também, ela trabalha na estratégia, então tem bastante aula dela lá no canal da estratégia. Tem uma playlist lá que ela dá um curso assim completo de português. Então, interpretação de texto, deixa eu ver aqui os vídeos do professor, faz ali suas anotações, o professor às vezes traz dicas, no meu canal também tem alguns vídeos de interpretação de texto. Aí você faz o seu material, anota com as suas palavras o que você entendeu daquela aula. Então, anota ali com as suas palavras no seu material de apoio. Esse material vai te ajudar, porque depois lá perto da prova, você consegue dar uma repassada no material, você consegue dar uma revisada, olhando ali os pontos chaves, tá? Então, fez isso ali na sua sessão de estudo, o que que você pode fazer? Outra sugestão que tem aqui, ó. Resolva de 2 a 5 questões, gente, tá? De 2 questões aí, de 2 a 5 questões. Ah, nossa, mas é muito pouco, eu preciso resolver umas 15 questões. Gente, você está começando, tá? Na tua sessão de estudo, você está começando agora, vai com calma, tá? Não é a quantidade, é a qualidade. Então, pense nisso. Se você tem tempo suficiente, tá? Se você consegue fazer 10 questões de interpretação de texto, mas com qualidade, aí ok, faça a quantidade que você achar necessário. Mas, se você não tem tanto tempo assim, que você tem que utilizar aqueles 50 minutos ali de sessão de estudos, faça 2, 5 questões para você ir pegando aquilo que você viu na teoria, tá? Então, faz de 2 a 5 questões, mas de qualidade. Então, nossa, errei essa questão aqui de interpretação. Por que que eu errei? Não entendi o que estava exatamente pedindo, não entendi essa palavra.
Então, já anota, busca o comentário, às vezes você consegue ver vídeo ali no YouTube, o professor explicando, comentando. Então, excelente, pessoal, fazer esse estudo com qualidade, com calma, tá? Então, não adianta nada fazer 10, 15, 20 questão e não servir de nada, não ser um estudo ali de qualidade, isso não vai levar à aprovação. Então, sempre tenha isso em mente, faça um estudo com qualidade, com calma. E aí, a revisão, tá? Então, como eu trouxe lá na sugestão do cronograma para você revisar aí no domingo, né? Ah, mas eu tenho tempo no sábado. Então, revisa no sábado. Você pode adequar o seu cronograma de acordo com a sua realidade. Então, faça ali a revisão, pode fazer por questão, aí você coloca 5 a 10 questões, se você tiver mais tempo, tá? Então, importante é você fazer sua revisão, não deixe de fazer revisão, porque senão você vai acabar esquecendo, tá? Então, faça a revisão, vai alternando. Ah, hoje eu não vou fazer questão, mas dá uma lida ali no seu material que você está criando, né? O seu material de apoio. Então, isso é muito importante, pessoal. E aí, o que que eu trouxe aqui também, que é o edital verticalizado. Então, o edital vai ser o seu guia para você ver o que que você vai estudar. Senão, como que você vai saber, né? Não tenho ali, eu tenho os dias para estudar português, matemática, informática, mas não sei o que estudar. Então, esse edital verticalizado é para te ajudar. E aí você vai dando um ok aqui, ó. Ah, já vi aqui interpretação de texto, fiz questão. Então, você vai fazendo isso, ó. Então, minha primeira sessão, comecei com interpretação de texto, beleza. Ah, minha sessão no segundo dia, porque eu não terminei ainda, só consegui fazer uma questão. Deixa eu voltar lá no segundo dia, concluir isso aqui, fazer umas 5 questões, pelo menos. Então, pessoal, vai fazendo esse estudo, a matemática, a mesma coisa, informática. Ah, fechei esse ciclo aqui, o que que você faz? Fechou o ciclo, aí é o momento de você focar em questão. Aí o seu ciclo de estudo, ali, sua sessão de estudo, como você já passou pela teoria, já criou seu material, o que que você vai fazer? Você vai voltando lá no comecinho, ah, voltei lá na compreensão de texto. Deixa eu focar agora em questão. Aí você começa a usar suas sessões para fazer questões. Aí você pode fazer provas anteriores. Ah, pega um dia para fazer as provas anteriores, por exemplo, vou pegar um dia para resolver prova de português da CESP. Então, eu faço 10 questões. Aí sim é o momento, né, de você buscar um pouco mais ali de desafio, um pouco mais de questão, porque agora você já passou para a teoria. Mas isso daí, pessoal, não é de um dia para a noite. Você vai ter pelo menos um mês e meio de estudo até você chegar nesse nível de começar a fazer o seu estudo focado ali nas questões, porque você já viu a teoria. Então, tem essas fases do estudo, tá? Então, estudar com calma, com qualidade, isso que vai te levar à aprovação, tá? Não adianta nada fazer um estudo aí corrido, tá? Desesperado, porque precisa fazer muitas questões, igual a gente escuta muito falar, nossa, fiz muitas questões, mas não adianta nada fazer as questões, né? Fazer de qualquer jeito, então faça questão, identifica lá por que que você errou, será que você não entendeu, será que precisa estudar um pouco mais a teoria, ver o que está anotado no seu material. Então, faça um estudo com qualidade, que você vai conseguir sim a sua aprovação, tá? Então, espero que você tenha gostado. Eu vou disponibilizar esse material para você, você vai conseguir baixar gratuitamente pelo link. Então, muito obrigada, pessoal. Se inscreva no canal e tchau, tchau.